Brincadeira. Vamos desenhar uma base. Vou apresentar agora, e hoje vai dar certo, em nome de Jesus. A gente hoje vai falar em história sobre as sociedades antigas oriental, principalmente as nossas. Vou tirar. As nossas provas, né, cobram duas, que é... Ai, gente, tem alguém pedindo para participar. Não tem? Oi, Natália, seja bem-vinda. A gente vai falar principalmente de duas, que é a... Meu Deus. A Mesopotâmia e o Egito. A minha câmera sumiu, gente, eu não sei por quê. Eu tenho que ver isso. Apareceu para todo mundo já a tela? Ou ainda não? Como que estamos? Apareceu, gente, para todo mundo a tela? É a história geral. História do Brasil a gente vai ter com Lucas. LR. Lucas Rocha. Apareceu? Beleza. Sexta-feira, sextou com Lucas. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Para dar certo, tem que dançar bonito. Vocês me avisem, por favor, se não estiver passando de hoje. A gente vai falar sobre sociedades antigas oriental. E o que a gente precisa saber, que mais cai, está no primeiro slide. Mas não é depois desse slide que a gente pode ir embora, não, viu? Eu vou falar um pouco das particularidades. Cacau. Mas o principal tá... Oi. Tá me ouvindo? Oi, Julie. Aqui. Você privou os comentários? Não, desprivei agora. É porque na hora que a menina entrou, a Natália, ai, privou de novo. Pronto. Tá, desprivou? Bom. Deixa eu ver. Pronto, deu ali. Obrigada, viu, Julie? De nada. Ai, ótimo. É porque quando eu fui entrar, eu fui aceitar a Natália, eu privei sem querer mesmo. Aí agora, se acontecer alguma coisa, vocês me falam, gente, pelo amor de Deus. Mas sem enrolar muito, vamos lá para a Antiguidade Oriental, com esse desenho maravilhoso, que a Isabela, que da literatura, ela está... Tem mais alguém pedindo, não tem? Ela deve estar orgulhosa de mim, porque assim, é um desenho digno, muito digno. A Antiguidade Oriental, eu quero que você sempre lembre de uma frase de Heródoto. Heródoto é um dos pais da história, né? É o pai da história ocidental, ele é grego, e ele fala que o Egito é um presente do Nilo. E a gente vai lembrar sempre disso para a gente trabalhar essas primeiras sociedades. Onde tem água, o homem se fixa, e onde o homem se fixa, lá depois que ele aprende agricultura, ele se torna sedentário, começa a nascer as primeiras civilizações. E hoje a gente vai ver também filosofia, Tales de Mileto. Tales de Mileto vai falar que o princípio de tudo é água, e aí a gente consegue perceber que talvez sim, o princípio da sociedade seja água. Então, o Nilo deu de presente para a sociedade, para o Egito. Então, eu quero que vocês sempre lembrem dessa frase. Quando eu começo a dar aula, eu fico um pouco nervosa, mas depois eu me solto. Eu quero que você sempre lembre dessa frase de Heródoto: o Egito é um presente do Nilo. Assim como o Egito é um presente do Nilo, a gente tem o Tigres e Eufrates dando de presente para a gente a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, né? Então, começando com as sociedades antigas do Oriente, que na próxima aula a gente vai ver as do Ocidente, que é Roma e Grécia, a gente vai ter principalmente Egito e Mesopotâmia, mas a gente tem outros povos, os felícios ou fenícios, que o que a gente tem que saber é que eles são povos do mar, tudo que eles têm, eles retiram do mar. Eles são povos que ficam nômades, né? Tem algumas cidades-estados, mas alguns deles são nômades, eles migram, mas já migram em conjunto, e tudo que eles precisam, eles retiram do mar. A gente tem os hebreus, que é a gente que é uma sociedade de cultura cristã, né? Nem todos nós somos cristãos, mas a nossa cultura pega muito da sociedade, do cristianismo, o povo hebreu, e a gente também tem o Império Persa, que não cai nas nossas provas, mas tem muita gente que conhece sobre o Império Persa, porque tem partes na Bíblia, e aí também tem um pouco de mitologia persa que as pessoas conhecem, então é um império um pouco conhecido.
pouco conhecida aqui no Ocidente. Não muito, mas tem gente já que conhece. O que a gente precisa saber disso? A gente precisa saber do modo de produção deles. O modo de produção deles é asiático. A gente vai ver lá na frente, nas aulas de Marx, que é Marx que define isso, Marx tem um papel na história, né? Ele define diversos modos de produção durante a história. E um deles é o modo de produção asiático, que é basicamente com duas características: terras estatais, né? A terra não é de ninguém, a terra é do Estado, e servidão coletiva. E aí, qual que é a diferença dessa servidão coletiva? Se eu estiver falando muito rápido, pode me chamar no chat e falar, está falando muito rápido. Essa servidão coletiva, qual que é a diferença da servidão lá do feudalismo, né? No feudalismo, você servia a um senhor, né? Você era servo de um senhor feudal, nobre e tal. Aqui não, aqui você é servo do Estado, então é um coletivo que é servo. Então, um grupo de pessoas, foi uma família lá do seu José que, com medo das guerras que estavam acontecendo em Roma, foi lá servir ao nobre João III. Não. Aqui, a família do João, do José, todos servem ao Estado, porque essa sociedade, ela é uma sociedade de estamentos, né, com pouca mobilidade social, e aqui, na história, nada é muito definitivo, então a gente fala que é pouca mobilidade social, porque, por exemplo, lá no Egito, a gente vai ter os escribas que nascem pobres, mas como eles aprendem a ler e escrever, eles vão trabalhar para os faraós e conseguem mobilidade social. É um caso de 1 milhão? É um caso de um milhão. É o nosso Silvio Santos? É o nosso Silvio Santos, né, que saiu da pobreza e hoje ficou milionário, mas tem mobilidade social, ok? Então, pouca mobilidade social. Então, em história, a gente vai evitar falar sem nenhuma mobilidade social. Então, além do modo de produção asiático, sociedades agrárias de regadio vem de regar mesmo, né? O rio regava as plantações, o regadio vem disso, de depender do rio. O Vale da Crescente Fértil, que no Nilo nos deu o Egito, o Tigres e Eufrates deu a Mesopotâmia. Durante a vazante é quando o rio abaixa, a terra fica molhada, né? A gente tem essa terra molhada, já fértil, com o que não é só água, né? Tem sais minerais que compõem a água doce, a água não é pura. E aí a água e esses sais fazem que fique uma terra fértil, que a gente vai chamar de humus. Essa terra dá mais plantas, né? A agricultura tem mais uma colheita mais generosa, então eles se plantam durante a vazante. Por que o Nilo, os egípcios falavam que o Nilo é uma divindade, mas também é um castigo? Porque quando tem a cheia, o Nilo que dá tudo, ele também leva tudo. Então, períodos de grande cheia, a população do Egito reduzia quase a metade. Sobre a sociedade, as sociedades são teocráticas. Lá no Iraque, o presidente, que doida, o governante é um servo de Deus. No Egito, o faraó é o próprio Deus, tá? Eles são politeístas, acreditam em vários deuses, e como eu falei, a sociedade é de estamentos, com pouca mobilidade social. O Enem, quando cobrar tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, ele vai cobrar isso. Ele vai cobrar que são sociedades agrárias, de regadio, que tem um modo de produção asiático, e que as sociedades são teocráticas, né, com poder despótico, um poder concentrado, com o governante se achando Deus ou um representante de Deus aqui na Terra, e é isso que ele vai cobrar, basicamente. Então, esse é o slide mais importante. Então, agora eu vou voltar aqui no chat, e vocês me falem se tem alguma dúvida. Ok, Julie. Alguma dúvida, gente? Vocês não estão conseguindo ver? Alguém mais além da Grazi está conseguindo ver? Que esse slide é bem importante. Então tá ok. Então tá bom. Oi, Cíntia. Isso, esse assunto que fala dos deuses, por exemplo, no Egito, que bom, fico feliz. Esse assunto que fala dos deuses, tipo, no Egito, o deus, o sol é um deus, né? É o deus Agus, que é o deus.
Que é Anubis, que é o deus principal do Egito, ele é um representante do sol. Então, mas a prova, quando cobrar um deus egípcio ou um deus da Mesopotâmia, ele vai só dar aquilo a título de curiosidade, tá? Ele não vai cobrar sobre a história do deus, não. Ele vai falar, a sociedade egípcia, que era politeísta, ela tinha deus tal, um deus tal, e aí essa sociedade tem qual principal característica? Letra A, uma sociedade hierárquica, certo? Ou, por exemplo, ele vai falar que essa sociedade era uma democracia, foi o berço da democracia, então tá errado, quem foi o berço da democracia é a Grécia. Mas talvez ele cita os deuses egípcios só para contextualizar, deixar a questão mais interessante, mas não exatamente para cobrar sobre a mitologia. Não cobra, não. Mais alguma dúvida? Não? Vocês entenderam bem o que é modo de produção asiático? Tá tranquilo? Sociedade de regadio, a importância do Nilo? Ok. Dito isso, a gente vai conhecer um pouquinho mais da Mesopotâmia. Esse desenho meu ficou muito bom, gente. A Mesopotâmia. Quais que são as coisas importantes que a Mesopotâmia... Importantes assim, né? O que a prova, infelizmente, eu queria muito que a educação fosse assim, a gente aprende para a vida. Mas, para além da vida, a gente tem que fazer uma prova para passar no vestibular, né? É isso, que é um debate que a gente pode ter algum dia. Mas, então, o que as provas podem pedir? E aí, o eixo de São Paulo, às vezes, aparece, o Sul também, às vezes, aparece. O que pode pedir sobre a Mesopotâmia, né? O mais importante é que a Mesopotâmia é o berço da escrita, né? A escrita eu trouxe até imagens para a gente ver o que é isso. É a escrita cuneiforme, que é feita com a cunha. É um metal, assim, em forma de cunha, que faz uns desenhos na argila, eu ia falar no barro, mas é na argila, e aí foi o alfabeto, assim, famoso, que vai ser, tipo, um tataravô do nosso alfabeto. A construção de barragem e reservatórios também começa na Mesopotâmia, e aqui eu quero que vocês prestem atenção. A Mesopotâmia, né, o povo mesopotâmico já tinha barragem e canais de irrigação, e lá na Europa medieval não vai ter isso. Quando as cidades se começarem lá no século XV, no século XIII, as cidades voltarem, a gente vai ver que eles ainda não vão saber fazer sistema de barragem. E aí uma questão de história seria maravilhosa, porque essas sociedades são chamadas de sociedades antigas, e as sociedades que vão surgir depois, né, com o renascimento cultural e renascimento comercial, vão chamar de sociedades modernas. E aí perguntar como que isso é uma visão eurocêntrica. Por quê? Uma sociedade que é considerada antiga, ela tem barragem. E a sociedade que é considerada moderna ainda não tem aquilo que já é visto como antigo. Entende? Então, assim, além disso, e a Mesopotâmia tinha uma questão de rotatividade de povos. Então, a base, né, o local geográfico ficava lá como Mesopotâmia, mas tinha povos que dominavam outros povos. Então, os primeiros grandes foram os sumérios, a gente também teve os amoritas, os assírios. Os três principais são esses, mas tiveram mais povos que dominaram, por exemplo, os amoritas dominaram os sumérios e tomaram a região. Tá? Mas aí a gente chama toda essa área geográfica de Mesopotâmia. Aí, então, os sumérios tiveram essa contribuição aqui para o Ocidente, né, que vai ser a escrita cuneiforme, que é a mais importante, que se aparecer em prova, né, a Mesopotâmia, eu aposto nisso. Mas, além disso, a gente tem o Código de Hammurabi, que é o olho por olho, dente por dente. Também o princípio de talião, muito usado na redação às vezes, né, quando a gente fala que a gente já superou, já era para a gente ter superado o código de talião, mas ainda acontece de pessoas acharem que podem utilizá-lo para punir. E aí, sonho, código de talião, Foucault, vigiar e punir. Que, meu Deus, né, que a microfísica do poder. Será que a gente realmente abandonou o princípio de talião? Ou só na esfera máxima, só no Estado,
né? A gente tem que lembrar que a gente vai ter isonomia jurídica ou igualdade jurídica só lá na Revolução Francesa, que vai falar que todos são perantes igual à lei, nosso artigo 5º da Constituição, mas isso só vai acontecer na sociedade depois, né, da Revolução Francesa. Antes, um dos primeiros códigos, né, o primeiro código jurídico escrito inclusive com um alfabeto parecido com a escrita de cuneiforme, é o Código de Hammurabi, e ele vai falar que é olho, com o princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, isso também pode aparecer numa prova, né, falando qual que é o primeiro código escrito da humanidade, que tratavam de leis jurídicas, e relacionar lá com a Revolução Francesa, e falar qual que é a inovação da Revolução Francesa. É a igualdade jurídica. Todos são perante igual à lei. Igualdade jurídica, não igualdade social, tá? Na Mesopotâmia também foi inventado o círculo 360, geometria plana aí aparecendo, e os assírios, só por título de curiosidade, também vai se aparecer, vai ser só para ser contextualizado, é uma construção de uma sociedade bastante militarizada, né? É uma sociedade que vive em guerras, os assírios brigam entre eles, então vão ter um poder militar muito forte. Tá? E aí a gente pode lembrar também dos espartanos, que quando a gente for ver Grécia, a gente vai falar um pouquinho de Esparta. Alguma dúvida na Mesopotâmia, gente? Ou estamos tranquilos? Ai, gente. Voltou? Porque para mim aqui tá parecendo que vocês estão vendo. Alguma dúvida na Mesopotâmia? Deve ser o meu ponto da internet que deve estar fazendo isso. Sociedade Inglesa da Revolução Francesa. Olha se desembaçou. Tá. Olha se desembaçou. Se ficou melhor. Que eu mexi aqui no ponto da internet. Ah, tá. Ok. Eu tentei melhorar aqui. A Mesopotâmia, principalmente, o que pode cair dela em prova, né? A escrita e o código Hammurabi. O que seria interessante para uma questão de prova? Trazer o código Hammurabi e falar assim, qual um dos princípios da Revolução Francesa e do Iluminismo, mas principalmente a partir da Revolução Francesa, que é a igualdade jurídica. Então, eles podem lá trazer o código de Hammurabi, que vai falar que é olho por olho, dente por dente. Então, se um escravo, ele roubou porque ele está passando fome, ele vai ser castigado roubando tudo. Um escravo, ele já vai ser ainda mais castigado, né? Mas ele vai ser, vão tirar tudo dele, porque se ele roubou uma bala, não vai ser roubado dele uma bala, vai ser roubado muitas coisas dele, porque roubo se paga com roubo, assassinato se paga com assassinato, crime de honra se paga com crime de honra. Crime de honra é quando uma mulher desonra a família, entendeu? Então, se seu filho desonrou minha filha, eu posso desonrar sua mãe. Isso, então, é olho por olho, dente por dente. E isso cria uma esfera de muita guerra, de muita briga, de muitos assassinatos, de muita violência. Quando a sociedade caminha, o código jurídico de Talião cai em desuso, mas ainda existe essa ideia, né, de olho por olho, dente por dente. Quando a gente vai chegando no iluminismo, a gente vai ter o quê? Igualdade jurídica. Antes de eu te acusar, você vai ter direito a uma defesa. E aí, na sua defesa, você vai falar, não, aconteceu isso, isso, isso. A sua pena não vai ser assim, um assassinato, eu vou te matar, né? Não, isso vai acabar. Mas isso só acontece com a Revolução Francesa, principalmente. O iluminismo já traz essa ideia, principalmente Locke, da igualdade jurídica, e aí, importantíssimo, igualdade jurídica, não igualdade social, mas isso cai em uso no Ocidente, principalmente depois da Revolução Francesa. Entendido?
o direito de habeas corpus, né? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, gente, eu explico quantas vezes precisar. Thaís, você entendeu? Eu entendi, sim. É que eu não tô conseguindo escrever, mas eu entendi. Obrigada. De nada. Agora eu vou passar para vocês uma imagem do alfabeto, que é o alfabeto. Ai, eu amo esse meme. Esse meme me representa. É cada coisa que eu leio que eu me pergunto. Eu me questiono se valeu a pena a invenção da escrita lá na Mesopotâmia, para vocês guardarem que o mais importante da Mesopotâmia, que costuma cair em prova, né? É isso, é a escrita cuneiforme. E aí, como ela era, né? Achar as letrinhas aí. E aí, como que ela influenciou no nosso alfabeto ocidental. Tá bom? Se a gente não tem mais dúvidas na Mesopotâmia, agora a gente vai para a terra dos faraós, a terra do Egito. No Egito, a gente tem que lembrar que o faraó é um deus. O faraó é o chefe político do Estado e ele tem poder sobre tudo, ele tem poder sobre a sua vida, porque você deve a sua vida a uma divindade. Então, se o faraó é o próprio divino, Cacau, ele tem poder a sua vida. Oi. Você tá passando os slides? O que que tá aparecendo? Só a Mesopotâmia. Passou? Ah, tá. Tá bom. Apareceu aqui pra mim. Obrigada. Chegou? Chegou. Vai dar um delay. Vai dar um delay. Vai dar um delay rapidinho, gente, só por causa disso da internet aqui. Tá bom? E o comentário tá bloqueado de novo. O Egito, eu desbloqueei. De novo. Ele tá bloqueando sozinho. Ai, eu amo meu. Só essas coisas acontecem na minha aula. Olha, tenta mandar mensagem, porque pra mim agora tá mostrando que tá desbloqueado. Tá bloqueado ainda. Vai. Alguém tenta agora. Por favor. Ótimo. Perdão, gente. Mil desculpas. Sério mesmo. O faraó, então, ele tem de poder na sua vida, né? Ele é a própria divindade. As mulheres são cidadãs, tá? Elas podem, por exemplo, ser um representante político, elas podem ser escribas, né? São aquelas pessoas que escrevem para a nobreza, que seria a família do faraó. Elas têm a mesma posição econômica e social, só que a gente vai ver que isso não tem nenhuma lei falando, a mulher não pode ser. Mas quando a mulher ela não é muito aceita, não. A gente tem a Cleópatra, a Cleópatra foi uma excelente política, e aí ela entrou no imaginário, tanto lá na época, como no imaginário do Ocidente, mas ela foi bem rechaçada, até porque ela namora um romano, Júlio César, e aí... Mas ela ainda tinha um prestígio, mas a gente vai ver que teve outra mulher, né, que foi faraó, e ela foi apagada da história do Egito, e ela foi uma governante excelente. E aí os egípcios daquela época, sentiram um pouco de vergonha de serem governados por ela, e ela foi apagada da história do Egito. E aí, quando os historiadores começaram a recuperar aquela história, eles viram eu não sei falar o nome dela, eu vou falar em português, Hadesh, acho que é isso, mas assim como, eu acho que é assim que fala o nome dela. Mas eu trouxe uma imagem dela aqui também para a gente ver. No Egito, a gente tem 3 fases, né? O Antigo Império, o Médio Império. Os slides já estão no Classroom, tá, gente? O Antigo Império, o Médio Império, obrigada, Grazi. E o Alto Império, né? O Alto Império é o último, o Império Final. O Antigo Império que a gente tem que saber, que é nessa época que constrói as grandes pirâmides. Eu acho que isso vai cair numa prova? Não. É isso mesmo.
alguém, é esse nome, mas eu não sei falar esse nome. Meu Deus, a mulher já foi apagada da história e eu tô falando o nome dela ainda é errado, perdão. Mas eu vou explicar por que eu trouxe ela aqui nessa aula, porque ela já apareceu em São Paulo, mas não para falar sobre o Egito, mas para falar sobre a mulher na história. Eu não acho que o Antigo Império, essa divisão, caia, mas se cair, o Antigo Império é para falar sobre o grande acontecimento do Antigo Império foi a construção de grandes pirâmides. As pirâmides são lugares sacróficos, né, para fazer os enterros, e isso fez que tivesse que aumentar muito imposto, e um tanto de imposto, os servos se revoltam, porque eles já trabalham, ganham um pouco, lembra que a servidão é coletiva. Na servidão, diferente da escravidão, tem-se alguma remuneração, mas essa remuneração pode ser por comida, não necessariamente ser em moeda, né? Pode ser algum tipo de remuneração, pode ser inclusive lugar para você descansar, né? Tem tipos de servidão contemporânea que a pessoa ganha um lugar para descansar, um lugar que eles entendem como decente para descansar e falam que aquilo é um salário. Então, na servidão, tem algum tipo de pagamento, entre muitas aspas. E aí, desse pagamento, ainda se tirava impostos para financiar essas grandes construções. O Antigo Império cai por revolta. O Médio Império. O Médio Império é importante porque quando se cria uma capital para o Egito, a capital de Tebas, porque a nobreza de Tebas, antes eram bastante cidades-estados, assim como os sumérios na Mesopotâmia, mas a nobreza de Tebas se junta, consegue acabar com as revoltas e ela vira a grande capital do Império do Egito, tá? Foi uma parte de... Sabe quando a gente vê aquelas... artes egípcias, sabe? É dessa área do Médio Império, desse período do Médio Império, porque o Médio Império tem um florescimento muito grande artístico, é um grande também florescimento econômico, e a invasão dos povos iscos põe fim a esse período. Por que isso é importante? Porque quando tem a invasão dos povos iscos, o egípcio, ele ganha uma aversão ao estrangeiro, que a gente chamaria hoje de xenofobia, né? Ele ganha uma aversão ao estrangeiro e ele começa a escravizar povos que não são daquela região. E aí quem tinha migrado para lá? Os hebreus. Os hebreus tinham migrado para lá. E aí, a partir disso, do finalzinho do Médio Império para o início do Novo Império ou Alto Império, os hebreus começam a ser escravizados, porque com a invasão do povo isco, que domina o Egito, mas depois a nobreza de Tebas consegue dominar, né, pegar de volta suas terras, se cria uma aversão muito grande a estrangeiro. E aí, através dessa aversão, esses estrangeiros passam a ser escravizados, tá? Então, Novo Império ou Alto Império vai ser essa época que a gente vai ter uma expansão territorial. Se no Médio Império a gente teve uma expansão econômica, no Novo Império a gente vai ter... Parar o tio do Rantantantam. Ele vai ter uma expansão territorial, vai denominar Jerusalém, vai denominar também Damasco, os jardins da Babilônia, que antes foi do povo assírio, vai ser dominado pelo Egito, né, pelo povo egípcio, e aí também vai ser a época dos principais faraós, né? A gente vai ter muita revolta popular, porque dominação, expansão de império, imposto, tá? E aí é nessa época que a gente vai ter a nossa querida essa moça aí, vou chamar ela de Hat, carinhosamente a Hat. Eu vou aprender a falar o nome dela. E por que ela é trazida hoje em prova? Para falar sobre o papel da mulher na história. Ela foi uma brilhante governante, assim, gente, vou falar, ela foi brilhante para a época, né? Lógico que ela concordou com a servidão, lógico que ela concordou com o aumento de impostos, então ela foi brilhante para a época. Mas mesmo assim, quando assumiu um novo faraó, os egípcios ficaram com vergonha ou ficaram indecisos se eles queriam ser realmente governados por uma mulher. E o faraó que assumiu, inclusive, era irmão dela. Era um menino mais novo que ela, e quando ele assumiu, ele resolveu apagar o nome dela
da história. Então já caiu em São Paulo, contando essa história e falando que isso é uma evidência de que as mulheres, né, a resposta correta, isso é uma evidência que as mulheres foram, em alguns momentos, apagadas da história, o que contribui para o machismo. Essa era a resposta correta. Era uma pergunta aberta, tá? Entendido por que ela apareceu? Muita historiadora faz a tatuagem dela, em homenagem a ela, em homenagem ao papel das mulheres na história. Inclusive, a Débora Aladim tem essa tatuagem. É recorrente no mundo das humanas, essa tatuagem. E aí, por fim, é um termo. Os deuses dos egípcios, eles eram antroposomórficos, que eles têm forma de meio de animal, meio de homens, tá? Por exemplo, o deus Anubis, que é um deus que tem um pássaro na cabeça e traz o sol em volta, né? Que ele é o deus sol, que até a Larissa tinha comentado. Isso pode aparecer na prova de artes, perguntar o que é esse antroposofismo, esse antropomorfico. Nossa, essas palavras, gente, sinceramente, para uma pessoa que é dislexa, é muito difícil. É isso, é juntar animal, né, o zoo de animal com antros. Muito boa com o significado das palavras. Deixa eu ver se mudou para vocês, conferir. Mudou, né? Esse daqui, ó, é a Hatch, tá vendo? Esse daqui é aquele jogador que... Eu esqueci o nome dele, gente. Eu gosto muito de futebol, eu trouxe ele. Porque eu gosto de futebol, eu esqueci o nome, deu um branco. Quem souber me fala no chat. Que ele ficou bem famoso, porque ele jogou muito para levar o Egito, né, para a Copa da Rússia, mas o Egito não ajudou muito. Ele podia ter o Egito, por muito tempo, foi, né, lá na novo império, no novo imperialismo, né, quando, depois da Revolução Industrial, a gente vê as potências europeias dominando o norte da África, o Egito fica na África, tá, gente? Eu dei um grito, não sei por quê, mas o Egito fica na África, alguns alunos chegam com essa dificuldade, não é vergonha nenhuma, se algum dia a gente não souber onde fica um país, porque, né, ninguém é obrigado, mas o Egito fica no norte da África, porque muita gente acha que o Egito fica no Oriente Médio, mas não, ele fica na África. E por muito tempo, ele foi colônia inglesa, né, nesse novo imperialismo. E aí, esse jogador, ele pôde se tornar inglês, mas ele não quis, ele quis jogar vestindo a camisa do país dele, que é o Egito, tadinho. Não deu bom, não. Mas é muito bom ele. Depois eu vou pesquisar o nome dele. O lado rico da África. Mas ele não é muito rico, não, né? Existe inclusive, essa denominação historiográfica hoje é considerada racista, porque esse seria o lado branco da África, né? Que aí a parte superior, eles têm muita descendência superior geograficamente, né? Que eu tô falando. Eles têm muita descendência dos árabes, até dos asiáticos, então eles têm a pele mais clara. E aí a África subsaariana, né, que está abaixo do Saara, tem a pele mais escura. E aí esse termo, às vezes, é considerado até meio racista por causa disso. Porque a África do Sul, hoje, ela tem um PIB bem grande, né, o maior PIB da África. E ela está na parte subsaariana, né, depois do deserto do Saara, mais abaixo. É Salah, muito obrigada. O nome dele é Salah, isso mesmo. E aí eu trouxe um meme, né? Qual é a parte do carro que se originou no Antigo Egito? Os faraós. Os faróis. Muito bom esse meme. Só eu achei graça. Mas é aqui a pirâmide do Egito, tá? O faraó, nobres, soldados, escribas, comerciantes, tá vendo? Os escribas são esses que podem nascer como artesãos, camponeses, e podem subir. Por isso que a gente fala que tem uma certa mobilidade. Por algum motivo ele consegue acesso à escrita, e aí ele vai trabalhar no palácio. Ok? Gente, é isto. História hoje é pequenininho. A gente ainda tem 10 minutos. Eu trouxe o melhor slide da melhor banda de axé da década de 90. É o Tchan. Esse clipe é muito bom. Então, essa é a mistura do Brasil com o Egito. Para ter charme, tem que dançar bonito.
Espero que tenha ficado clara as sociedades antigas. Lembrando que o principal que a gente tem que saber é o Egito é um presente do Nilo. É isso, o Egito é um presente do Nilo, modo de produção asiática, sociedades de regadio, com pouca mobilidade social ou quase nenhuma, com um poder despótico, né? Um governante ou poucos governantes com muito poder, servidão coletiva, já que a gente é modo de produção asiático. Alguma dúvida? Ah, muito. Eu acho o El Chan, ele tem várias músicas que fazem esse intercâmbio cultural. Eu acho muito triste o El Chan não cair no Enem. Entendeu? Caiu o Teatro Mágico, por que o El Chan não pode cair? Jacaré é um ícone. Jacaré fazia, não caiu ainda. Jacaré fazia TikTok antes de existir TikTok. Alguma dúvida? Ou não? Caiu o Bumbum Tantan. Foi uma homenagem à vacina, que momento bonito que o brasileiro viveu. Gente, tranquilo? Pode parar de gravar a aula de história para a gente passar para filosofia. Filosofia, hoje a gente vai ter mais matéria. Pode? Me dá um ok. Nenhuma dúvida? Os exercícios, né, tanto de Mesopotâmia quanto do Egito, estão lá no Class, eu já mandei nos grupos, se alguém não viu. Podem fazer, me chamar no direct, me chamar no WhatsApp, nem tem Instagram, me chamar no WhatsApp, e aí, não vou corrigir na aula, porque não dá tempo, porque a aula de semana que vem é um pouco maior. Mas aí você pode me chamar, Júlia. Qualquer dúvida você pode me chamar, tá? Vocês vão ver que 90% das questões são questões de vestibular. De novo, um grito desnecessário. São questões de vestibular, tá? Questões que já caíram. Não tem nenhuma questão do Enem, mas é uma aposta essas sociedades antigas começarem a aparecer no Enem, porque o Enem ama a Grécia. A Grécia é a sociedade que o Enem mais gosta. Então, talvez no banco lá de questões das sociedades antigas, talvez lá no banco de questões, além da Grécia, tem um Egito, uma Mesopotâmia, mas sempre seguindo a tendência de São Paulo, que é cobrar mais sobre o modo de produção, sobre aquilo tudo que eu já repeti aqui várias vezes. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela aula de história. Eu vou parar de gravar aqui. E parar de... Foi?